uma reunião simples que tem como objetivo falar um pouco da graça, da misericórdia de Deus que foi estendida a nós nesses últimos dias. Vamos orar, vamos falar com Deus um pouco. Querido Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o desejo que há no profundo e no escondido de nossos corações. O Senhor sabe que o intento de estar aqui, ó Pai, não é para projetar um homem, não é para enaltecer a ninguém, a não ser o Senhor, e poder então, ó Deus, plantar esta semente, lançar essa semente no campo, esperando que ela encontre, Senhor, um terreno fértil e que ela possa germinar e trazer frutos ao Senhor. Não é para a nossa glória, mas para a glória do Senhor que fazemos isto. Então suplicamos, ó Deus, que o Senhor se faça presente neste pequeno grupo e que o Senhor tenha a prioridade, o Senhor fale e que todo o intelecto, todo conhecimento humano se desvaneça e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Venha estar conosco, nós te pedimos. Receba os hinos que serão entoados para te louvar. Receba as orações que serão feitas, Senhor, intercedendo, clamando e pedindo bênçãos. Ouve-nos, ó Pai, porque fazemos isso porque te amamos e queremos te honrar com nossa vida. Ajude-nos a perseverarmos, ó Senhor, e sermos cada vez mais sinceros em tudo que formos fazer a Ti. Ó Deus, que essas palavras possam atingir a mente, a consciência dos indiferentes, e que eles possam, Senhor Jesus, se conscientizar de que o tempo do fim está próximo, e que, por mais simples que sejam as palavras, elas não são provenientes de conhecimento humano, mas elas são provenientes da Tua Palavra, unicamente da Tua Palavra. Aceita-nos, Senhor, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse cenário aí é o antigo? É. Corrigido? É antigo? Não, é o antigo. Eu Não. 17 aí, Eu separei 3 hinos. Passa para o Separei os hinos aqui. Eu sei que a chuva atrapalhou, tinha algumas pessoas que nós convidamos. E eu creio que elas estavam desejosas de estar aqui conosco. Mas Deus conhece, né? Deus sabe. Vamos começar com 238. 238. Mas vamos. 238. Amém. E pronto aí. Isso vai passar. 238 está em Lá bemol. Isso vai passar. É o 17. É isso mesmo? Não, é 238. É o 238. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para ti, a perfumes amor exaltado, a
delícias profundas ali. Sim, ali, sim, ali, e seus anjos fiéis rodeados, espera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que ficam ali. Mas ali, as leituras eternas comovem com a essência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos no reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da leitura, se no breve país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheiro de amor e ternura, esse amor que nos procura na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 240. 240. Esse hino ele é bem antigo, né? Bem tradicional. Longe do Senhor andava no caminho de orgulho. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Do juízo não tem escapa, nem na minha salvação, nem
Jesus, pela graça e o repouso que ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. 76. Muito chato, né? É, 76. Sim, nós tem que acertar as notas, viu? Na hora que tá saindo fora do. Eu sei. Devagarzinho vai ajudando, né? Entendi. Quer dizer que tá filmando. Tá gravando. Obrigado. Deus te abençoe por se lembrar de que quanto mais a gente for reverente, né, mais a gente é abençoado. Isso é muito bom. Deus abençoe. 76. Manso e suave, camarão. Tá. Glória a Deus, Senhor. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te espera, velando, ela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador meu, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já.
calor vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado, tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos de tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Jesus convidando, vem já, vem já, alma cansada, vem já. Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes a gente dá uma pequena distraçãozinha, é o suficiente para a gente cometer um grande desvio. Não é diferente que vai ser na nossa vida espiritual. Uma pequena distração é o suficiente para cometermos grandes deslizes. Satanás não espera com que você escancare a porta. Ele só espera uma brecha. Só uma pequena brecha, uma pequena fenda é o suficiente para lhe fazer um grande estrago. Mas tendo a vida nas mãos de Deus, a gente está sempre atento a essas pequenas coisas. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui com o nosso humilde trabalho. Vamos, em respeito à palavra, nos colocar de pé. E ler no livro de Isaías, no capítulo 38. Do 1 ao 5. Isaías 38, 1 ao 5. Doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Senhor, eis aqui a tua palavra e pedimos que a unção da tua palavra venha estar novamente conosco e que o teu Espírito Santo, que é o autor desta palavra, possa vir a trazer através da leitura e da explanação bênçãos para nossas almas, ó Deus. Nos ajude.
Eu suplico e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu pretendo, hoje, com a permissão de Deus, conversarmos em torno da mensagem que Deus enviou através do profeta de Deus para esta era, o irmão William Branham, com o título "Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe". Deus nunca trouxe juízo para homem algum ou para nenhum lugar sem antes dar o aviso. Tudo que acontece em nossa vida antes, Ele traz o aviso. Glória a Deus. A gente faz esse trabalho de uma maneira muito simples, né? Nós não temos púlpito ainda, não temos, né? Mas creio que no tempo certo, Deus irá prover todas as coisas. Foi lido no livro de Isaías 38, 1 ao 5. Então nós não vamos repetir aqui, mas na sequência. Acrescente o Senhor bênçãos à sua leitura. Eu creio que é um tema muito sobressalente para uma curta mensagem. Eu quero chamá-lo: Deus não chama o homem a juízo sem antes advertir, admoestá-lo. E nós vamos conversar, captar o fundo ou o fundamento disto aqui, nesse texto, nesta noite. Deus admoestando o homem antes de trazê-lo à sua morte. Agora, cada um tem isso. Nós podemos dizer: bom, este indivíduo morreu sem uma admoestação. Não. Deus nunca. Você sabe que havia no coração deste homem. Você não sabe o que tem acontecido em sua vida. Bem, Deus nunca traz nenhum homem à sua morte sem antes avisar-lhe sobre isto, dizendo-lhe uma pregação, dizendo-lhe algo, ou uma pregação. Deus é soberano. E Ele bate ao coração de cada homem, dando-lhe a oportunidade de vir. Agora, Ele pode fazer pouco caso e rejeitá-lo, e sacudir a cabeça, distrair-se, dizendo: é simplesmente um sentimento estranho, e passarei por alto. Porém, de todos os modos, era Deus. Deus falando-lhe. E Deus nunca traz juízo sobre a terra sem antes dar ao povo um aviso. Deus nunca fez nada sem declarar o antes. E Ele dá às pessoas a oportunidade de escolher. E você pode fazer o correto ou o incorreto. Esta é sua, veja, Deus nunca pode mudar a sua. Deus nunca pode mudar a sua natureza. Seu programa nunca pode ser diferente de como foi no princípio, porque Ele é infinito. E seu programa e suas ideias são tão perfeitas. Portanto, se Ele o mudasse, isso mostraria que Ele havia aprendido mais. Assim que sendo infinito, Ele não pode aprender mais. Sua primeira decisão é sempre perfeita e não há nada que possa mudá-lo. Bem, Deus, antes que o homem fosse posto, tivesse alguma oportunidade de fazer algo incorreto, Deus o pôs na base onde ele poderia aceitar ou recusar. Ele poderia receber ou não receber. Sempre foi assim. Deus sempre mandou aviso, sempre mandou admoestação, sempre deu a oportunidade ao homem de aceitar ou recusar. Atualmente os homens se baseiam na aparência, no volume, se baseia em quem está falando, em como está se falando, para aceitar ou recusar, mas se esqueceram de que Deus está escondido e revelado nas coisas simples.
Deus nunca usou talento humano. Deus nunca usou grandes homens. Deus foi na praia de Jericó buscar, nas praias lá do Oriente buscar pescadores, homens leigos, ignorantes, para usar, para falar o seu evangelho. Deus sempre trabalhou de modo que contradiz o pensamento do homem. Amém. Mas Ele nunca deixou de pregar o seu evangelho. Ele nunca deixará de pregar até que Ele venha recolher o povo eleito. Até que Ele venha levar a sua noiva eleita. Amém. Enquanto isso não suceder, Ele continuará usando pequenos, simples homens e pessoas, mas Ele continuará divulgando e falando a sua palavra. Amém. Aleluia. Mesmo a morte foi pronunciada sobre o homem, e Deus mudou seu propósito sobre ele. Porque Ezequias, que queria fazer algo a Deus, disse que Ele nos daria os desejos do nosso coração. Deus disse que concederia o desejo dos nossos corações. E o tempo de Ezequias havia se acabado. E ele tinha câncer ou alguma outra coisa. E ele chamou o furúnculo. Ou alguma outra coisa. Porém sabemos que furúnculos geralmente não matam a você. Eles se curam. Porém talvez era o câncer. E pareceu-se como um furúnculo. E Deus disse a Isaías, vai e diga que vai morrer. E Ezequias tinha algo que ele ainda queria fazer. Ele tinha... Quando você suplica algo a Deus, você tem que ter uma razão para isso. É como está nas escrituras, a qual me refiro frequentemente. Se dissermos a essa montanha, mova-te, e não duvidares, não creres mas creres, que o que tens dito sucederá, terás o que disseste. Agora, tudo isso está controlado por motivo e objetivo. Veja, ou não sucederá. Não adianta querermos algo de Deus por banalidade ou por vaidade, sem que aquele desejo ou aquilo que você clama não tenha um propósito real. Deus não dá nada que o homem não precisa. Deus nunca dá o que você quer, Ele sempre dá o que você precisa. E às vezes Deus nos dá coisa que nos contraria, que vai contra a nossa vontade. Deus trabalha parece que Ele trabalha de modo contrário à nossa vontade, mas não é assim. Ele é perfeito e nos conhece melhor que a nós mesmos. Aleluia. Você não pode sair aí fora. Aí é que muitos de nós cometemos muitos erros. É saindo fora a dizer. Agora eu mostrarei a vocês que tenho fé para fazer isso. Agora, para começar, estamos equivocados. Deus não dá a você dons para brincar com eles. Veja que coisa. Deus não dá dons para a gente brincar com eles. É para ser usado na obra para Deus. Amém. Aleluia. Como estava dizendo há um momento, Ele não mostra visões a você para que brinques com ela, não. Isso não é algo que para brincar, isso é sagrado. Somente o use como o Senhor lhe permitir. Seja um prisioneiro para Ele. Amém. Que privilégio. Não importa o quanto você deseja dizer a esse indivíduo que ele está errado, e que isso e aquilo outro, você espere tranquilo até que Deus o diga. Então, quando Deus o diz, você pode vir com assim diz o Senhor.
Até então, esqueça isso. Evangelizar é uma coisa tremenda. Eu ouvi do pastor Aparecido Barros que esse trabalho verdadeiramente não é para qualquer um. Verdadeiramente não é. Se não tiver um ardor no coração para fazer isso, e não tiver realmente vamos dizer assim, uma vida para isso, você está andando em gelo fino. Porque não está se lidando com pessoas livres de unção demoníacas. Elas não são culpadas, elas são boas pessoas, são filhos de Deus, são almas preciosas para Deus. Mas infelizmente elas não estão na presença de Deus. Aí é onde está a sensibilidade do trabalho. É com esse amor que nós devemos nos aproximar das pessoas, sabendo que elas são almas preciosas para Deus, e que não devemos dizer qualquer coisa de qualquer maneira, mas sim com verdadeiro amor, com verdadeira compaixão divina. O mundo hoje está justamente igual a como Isaías esteve então. Tem sido admoestado, está sendo admoestado constantemente. A igreja está sendo admoestada. E agora, essas coisas não sucedem por uma casualidade. Há algo de trás de todas elas. Agora, Ezequias estando enfermo com esse tumor, não era por casualidade. Deus enviou Isaías ali, ele disse que ia ordenar sua casa, porque ia morrer. Ezequias ia morrer. Ezequias chorou e disse a Deus: eu tenho andado ante ti com um coração perfeito, e eu te rogo que prolongues minha vida por uma boa causa, a causa de Deus. Deus disse ao profeta, regresse e diga. Não é esse estranho? Ezequias era o maior homem na terra, veio. Ezequias era um rei e um homem de Deus. Ele foi um homem real. E ele pôde suplicar aquilo ante Deus. E Deus não o repreendeu por isso. Eu tenho caminhado diante de ti com um coração perfeito. Isso é dizer muito. Quem é que pode dizer isso hoje? Eu tenho andado ante ti com um coração perfeito. Se não for um homem que realmente tem recebido a palavra como ela é. Não é simplesmente ser membro de uma organização, ou ter uma carteirinha de membro, ou pertencer a um ministério tal e tal, que isso lhe dá o direito de dizer a Deus que tem andado com o coração reto. Eu acredito no fundo do meu coração que isso não precisa ser dito, mas vivido. Ezequias pôde dizer isso a Deus porque ele tinha vida, porém tinha chegado a hora dele se acertar, dele ir diante de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele tinha um argumento da qual Deus aceitou e não repreendeu por isso. Ele pode dizer: tenho andado com o coração correto, reto e justo diante de ti, e Deus considerou isso. Será que nós temos tido vida para podermos pedir algo a Deus e ficarmos tranquilos que Ele considerar isso? Amém. Será que nós temos tido realmente vidas da qual podemos argumentar? Mas isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Graças a Deus. Eu tenho caminhado diante de ti com um coração perfeito. Isso quer dizer muito. Vem. E Deus não disse: não, Ezequias, tu não o fizeste. Mas ele admitiu que ele o havia feito. E ele disse: eu vou prolongar tua vida em um pouco mais. Vem, eu vou conceder-te tua petição. Vejam, porque ele havia sido um homem justo. Ele havia sido um real servo de Cristo. Aleluia. Então sentimos que temos o direito de pedir algo.
se nosso objetivo e nosso motivo são corretos. Nós temos sim o direito. Agora vemos hoje que pelos muitos anos passados, eu diria pelos 15 anos passados ou mais, tem havido uma admoestação constante através da nação. Arrependei-vos ou perecereis. Desculpe. Aleluia. Amém, Jesus. Realmente não há quem possa dizer que não tem conhecimento de que haverá o juízo. Até mesmo pessoas que não têm tido conhecimento da revelação têm falado sobre isso, sobre o juízo final, sobre o tempo do acerto, mas parece que as pessoas andam totalmente indiferentes. Elas preferem usar a razão do que deixar Deus mover em favor dela. Mas vamos adiante aqui. Logo olha o nosso pequeno e humilde ministério, logo olha esse pequeno e humilde trabalho, né? Esse pequeno trabalho preparando-nos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vejam vocês. Aleluia. O que está fazendo isso? Chamando aquele grupo noiva. Veja-nos. Chama de ambos os grupos. Está tirando um círculo para fora de um círculo. O que eu quero dizer? É tirando uma igreja de dentro da igreja. E logo Deus confirma essa mensagem que Billy Graham prega. Deus cura os enfermos pela oração de Oral Robert. E Deus produz as coisas que Jesus prova que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E está chamando aquelas coisas que são mensagens da hora. E cada uma dessas mensagens está chamando: arrependei-vos ou perecereis. Isso é correto. Arrependei-vos ou perecereis. Não há esperança, tudo está passado. O mundo está no estado da sua vinda. Cada uma das suas mensagens fala e avisa da vida do Senhor Jesus. Ambos para a igreja denominacional. Recordem, Deus sempre é em três, como Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação e santificação, batismo do Espírito Santo. Assim sucessivamente. Ele é em três. Agora Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Deus está na mensagem de cura divina para a igreja pentecostal. Deus está na mensagem à noiva. Portanto, encontramos que todos eles estão sendo chamados. Um a isso, outro aquilo, isso, aquilo outro. Deus chamando a igreja fora do mundo, chamando a igreja na igreja denominacional e pentecostal, chamando a igreja denominacional a Pentecostes, e chamando a noiva para fora de Pentecostes. Deixa eu repetir esse parágrafo, ficou meio confuso, até mesmo na hora do... Agora, Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Deus está na mensagem de cura divina para a igreja pentecostal. Deus está na mensagem à noiva. Portanto, encontramos que todos eles estão sendo chamados. Um a isso e outro aquilo, e isso, aquilo, outro. Deus chamando a igreja fora do mundo. Chamando a igreja na igreja denominacional a Pentecostes. Amém. E chamando a noiva para fora de Pentecostes. Como Lutero, Wesley e agora, vejam, tudo está perfeitamente tipificado e não há erro nisso. Eu lhe tenho golpeado todo pelas orelhas e lados, por dentro e por fora, e tenho mostrado pelas escrituras a cronologia disto, até que sabendo que é absolutamente a verdade. Não há erro. Espero que no domingo Deus o entregue tão profundo que você nunca possa se arrepender disso. Agora, Deus dando aviso: prepare-se para o juízo. A bomba atômica está nos hangares. Está tudo
preparado. E Deus, antes de permitir que isso suceda, Ele faz um chamado como fez em Sodoma. Saiam dela, preparem-se, há algo para suceder. Oh Deus, como nós queríamos que as pessoas a qual essa voz tenha alcançado, tomasse consciência de que está chegando a hora. Vai ser num abrir e fechar de olhos que tudo isso vai acontecer. Amém, Jesus. O tempo de arrependimento não é amanhã. Não é como alguns jovens pensam, eu ainda sou muito jovem, tenho que aproveitar um pouco. Aproveitar a vida é entregá-la a Cristo. Isso é aproveitar a vida. Amém. Porque você a terá eternamente. Amém, Jesus. Agora, entregando a coisas banais dessa terra, você a perderá. Aleluia. Como nos dias de Noé, antes Deus enviasse as águas e destruir ao mundo no grande mundo antediluviano que se havia entregado ao pecado. E Jesus claramente diz que aquele foi um dia tal como este. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como as mulheres teriam uma conduta atrevida e casando-se, dando-se em casamento, e as grandes conquistas científicas e os talentosos e educados indo ao lado intelectual, e um pequeno e humilde rebanho assentado a um lado esperando o juízo pendente e a escapatória. E antes que Deus enviasse esse juízo, Ele enviou um profeta. Hoje tem feito o mesmo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele tem mandado o seu ministério, Ele tem mandado o seu profeta para avisar essa nação moribunda. Tal e como Ele fez a Ezequias, Ele disse: prepare-se, porque o juízo está pronto para cair. E Ele preparou o povo para o tempo. Noé preparou o povo e houve um chamado de misericórdia antes do juízo. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. E essa voz que clama aqui vem dar este mesmo aviso. Deus tem mandado o ministério para alertar esse povo de que o juízo está à porta. Amém. Ora, não endureceis os vossos corações para que não pereça no pecado do mundo. Deus nos abençoe. Amém. Aleluia. Vamos colocar de pé. Vamos cantar um hino. Amém. Vamos fazer uma oração e então o Cosmélia vai cantar o hino e a gente se despede e vai para casa. Abençoados. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por este tempo aqui. Ó Senhor, há no nosso coração um desejo tão ardente para que aqueles que amamos, aqueles que consideramos, pudesse, Senhor Jesus, ceder ao Senhor, ao chamado do Senhor. Eu sei que a maioria pensa quão enfadonho e cansativo é estar sentado num banco duro de igreja. Mas será que não cai no coração de que são coisas preciosas para a alma? Porque esse corpo não vai herdar o reino do céu. Esse corpo só tem um destino e é sepultura. Esse corpo terá que voltar ao pó. Este corpo terá que ser comido por bichos. Dinheiro nenhum livrará o homem disto.
posição política, posição financeira, social, livrará o homem da morte. Ele terá que prestar conta. Teremos que prestar conta. Oh, Jesus. O bom seria que dessemos ouvido a esse apelo que é feito para a alma. É feito para a alma. Pai, a cada um, ó Pai. Saiba, pergunte-se a si mesmo: qual será o meu destino eterno? Respeito, Senhor. Aonde a minha alma, para onde a minha alma irá? Senhor, com amor. Será que ela encontrará repouso? Querido, Ou será que eu cederei juízo? de nós, Pai. Oh Deus, Vamos ser que estas palavras encontrem um coração, que esta palavra encontre um lugar para germinar, oh Pai. Possamos ser a luz do Oh mundo Deus, na terra, Pai. Oh, Senhor, nós te agradecemos por isso pensa-te, ó e Deus, pedimos perdão de nossas transgressões e iniquidade, e que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abençoe, Senhor, a irmã Cosmélia por ceder o espaço em sua casa para que a gente esteja aqui falando da tua palavra e que ela possa ser recompensada e abençoada por ti sempre. Ó Deus, Sim, Jesus. que o teu Espírito possa, Senhor, vir e varrer a indiferença. Jesus. Ó Pai, tirar a indiferença de sua casa e que ela possa ser, ó Pai, uma casa que serve ao Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, ajude-nos nisso, é o nosso desejo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Amém. Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, irmã Cosmélia, vai cantar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.